Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro canal, né? Mas eu prometo que eu vou gravar mais vídeos, juro pra vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre orientação e formas de a gente conseguir se localizar no espaço geográfico. Atualmente parece muito simples a gente se localizar, a gente se orientar no espaço, porque nós temos tecnologia. Grande parte dos celulares, até mesmo nos carros, nós temos o GPS, nós temos o Google Maps, nós temos o Waze, onde a gente coloca um endereço e esses aplicativos te levam com muita facilidade para determinados locais. Porém, antigamente era muito complicado a gente chegar num determinado endereço e a gente conhecer antes, certo? Por isso que é super importante nós termos os pontos de referência. Por exemplo, quero explicar um endereço para alguém, eu não tenho um Google Maps, eu não tenho o Waze, eu não tenho esses aplicativos de orientação, né? Eu tenho um ponto de referência, por exemplo, a Prefeitura de Capão da Canoa. É um ponto de referência importante, porque todo mundo conhece a Prefeitura de Capão da Canoa. Ou, sei lá, a rodoviária de Capão, ou mesmo o supermercado nacional que fica ali na Paraguaçu. A partir deste ponto de referência, eu consigo me localizar no espaço. Então, pontos de referência são pontos super importantes. Imagina antigamente, né, as pessoas olhavam para o céu, viam o sol, né, nós temos aquele movimento que nós chamamos de movimento aparente do sol. Parece que o sol está se movimentando, mas na verdade o sol não está se movimentando, é a Terra que está se movimentando. Mas viam esse movimento aparente do sol e diziam, bom, o sol sempre nasce neste lado e se põe neste outro lado. Isso é importante para que consiga me localizar. À noite olhavam as estrelas e também conseguiam se posicionar de acordo com a localização das estrelas. Então, os astros eram muito importantes para a localização, assim como os pontos de referência também eram muito importantes para a sua localização. Imaginam aqueles povos nômades, né, que caçavam, que coletavam, né, que a partir do momento que se exauria todos aqueles recursos, eles mudavam para outros locais. Eu queria, imagina, aquele povo queria explicar para algum outro povo que existia uma abundância de determinado recurso num determinado local. Como é que ele vai explicar para essa pessoa, para esse outro povo, como chegar neste local? Através de pontos de referência. Bom, através de pode ser uma montanha, pode ser um rio, né, alguma árvore muito frondosa que chame a atenção, que seja uma referência de localização. Então, antigamente, esses pontos de referência eram muito utilizados. Também os astros também eram muito utilizados, certo? Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos muita informação e fica muito simples a gente conseguir se localizar. Bom, temos aqui a rosa dos ventos, já vimos isso na nossa última aula, onde nós temos os pontos cardeais e os pontos colaterais. Temos ainda os pontos subcolaterais que nós vamos ver em uma próxima aula. Vamos primeiro para os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste. Estes são os pontos cardeais. Observem aqui que tem a letra E ou L, certo? Então, E ou L é se referindo, então, para o leste. Por que nós temos o E? Né? Porque a palavra em inglês para leste. Então, quando vocês verem o E, a gente já sabe que se refere a leste. O O ou também o W se refere a oeste. Então, esses são os pontos cardeais, certo? Agora nós temos os pontos intermediários, que são aqueles pontos que nós chamamos de pontos colaterais. Quais são esses pontos colaterais? Nós temos aqui o nordeste, certo? O sudeste, temos aqui o noroeste e o sudoeste. Esses são os pontos colaterais. Esses pontos são pontos intermediários. Isto quer dizer, eles estão entre os pontos cardeais.
temos então os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Pontos colaterais, nordeste, né, a sigla para nordeste NE, a sigla para sudeste SE, sigla para sudoeste SO e sigla para noroeste NO, certo? Tranquilo? Tudo bem até aí? Tudo certo. Está aqui então, este é o movimento aparente do Sol. Muito importante. O Sol ele vai nascer em qual posição? O Sol nasce no leste e vai se pôr no oeste. Aqui no litoral, a gente sabe que o Sol ele vai nascer no mar. Então, se a gente for lá na beira da praia, a gente vai estender o nosso braço direito para onde o Sol nasce, o nosso braço esquerdo para onde o Sol se põe. Na nossa frente nós teremos o norte e nas nossas costas nós teremos o sul, assim como está mostrando essa animação. Então, nós temos o leste, onde o Sol nasce, o oeste, onde o Sol se põe. Na frente, então, né, nessa animação aqui, nós temos o norte. E nas costas, nós temos o sul, os pontos cardeais, certo? Então, eu quero saber onde o Sol, né, os seus pontos cardeais, preciso saber onde é que o Sol nasce. Bom, aqui no litoral, para nós aqui que moramos aqui no litoral, nós sabemos que o Sol nasce no mar. Então, eu coloco o meu braço direito lá para onde o Sol nasce. O meu braço esquerdo lá para onde o Sol se põe. Então, leste e oeste. Na minha frente eu vou ter o norte. E nas minhas costas eu vou ter o sul. Certo? Então, este é o movimento aparente do Sol. De novo, não é o Sol que está se movimentando, é a Terra que está se movimentando. Beleza? Quero mostrar aqui agora para vocês a atividade de vocês. Olha só. Vamos lá? Essa atividade tem devolutiva, tá? A devolutiva, observem aqui, ó. Até quando que nós temos a devolutiva, então? Deixa eu só botar aqui de novo. Do dia 10 ao dia 14. A devolutiva desta atividade. Atividade do dia 3 ao dia 7 do 5. Está aqui, ó, 3 ao dia 7 do 5. E a devolução do dia 10 ao dia 14. Beleza? Olha só, nós temos aqui uma grade de letras e números, certo? Estão vendo a grade de letras e números? E aqui tem algumas perguntinhas. Por exemplo, vamos lá, eu vou fazer uma delas com vocês. Saindo da casa 8. Vamos sair da casa 8. Está aqui a casa 8. Eu vou só botar aqui, ó. Saindo da casa 8. Pintar aqui a casa... Opa! Vou pintar a casa 8. Está aqui a casa 8. Beleza? Eita, nós. Não vai funcionar que nem eu queria. Mas, enfim. Então, aqui, ó. Está aqui a casa 8. Saindo da casa 8, siga 2 casas para sudeste. Saindo da casa 8. 2 casas para sudeste. Então, saindo da casa 8, 2 para sudeste. Certo? E agora... 2 para sudeste e 1 para oeste. E 1 para oeste. Certo? Tudo bem? Em que casa eu vou chegar? Eu vou chegar, então, na casa 13. Difícil? Não, não é. De novo, saindo da casa 8, saí lá da casa 8. Acharam a casa 8? Siga 2 casas para sudeste. Então, observem a linha rosa dos ventos. Onde é que fica o sudeste? Vocês vão seguir 2 casas para sudeste. E depois que seguirem essas 2 casas para sudeste, vocês vão 1 casa para oeste. Qual a casa que vocês vão chegar? Vocês vão chegar na casa 13. Certo? Tranquilo? Façam essas atividades, copiem. Lembrem que quando tiver aqui, ó, essa... Deixa eu botar nesse aqui. Quando tiver esse aqui, ó, esse símbolo aqui, é para que vocês copiem no caderno. Se vocês imprimiram, colhem no caderno, tá? Não precisa copiar de novo para ter 2 trabalhos.
E depois vocês vão fazer o próprio roteiro de vocês. Tranquilo? Depois aqui eu falo um pouquinho sobre o uso da bússola, que isso vai ficar para a nossa próxima aula. Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até a próxima aula. Falou!